Obrigado. Fiquei com medo de trazer e derrubar. Boa noite, gente. Graça e paz de Jesus. Eu não imaginava, de verdade, que a mensagem que preguei pela manhã causaria tantas repercussões. E recebi uma infinidade de mensagens. Fiquei feliz, ao mesmo tempo grato a Deus, por de alguma forma ser útil no reino do Senhor. Mas é claro que falar sobre família ou tocar nesse assunto mexe em algumas áreas que são mais difíceis para nós. E a escolha das canções desse domingo tem a ver com isso. Nós encerramos o nosso culto pela manhã cantando: vem e visita tua igreja, vem e visita minha casa, tua casa. E a canção dessa noite é essa: faz chover, Senhor, sobre a minha casa, perdão e graça. Ao mesmo tempo em que a família da Cíntia nos lembra que o nosso futuro está nas mãos de Deus. E assim que nós vamos estudar a história da família de Isaac e Rebeca. E eu peço que você abra o seu texto comigo, lá em Gênesis, capítulo 26. Gênesis 26, eu leio do verso 2 a 5 e depois de 23 até 35. Diz assim o texto sagrado: o Senhor apareceu a Isaque e disse: não desça ao Egito, faça o que eu mandar. Habite aqui como estrangeiro, eu estarei com você e o abençoarei. Com isso confirmo que darei todas essas terras a você e aos seus descendentes, conforme prometi solenemente a Abraão, seu pai. Farei que seus descendentes sejam tão numerosos quanto as estrelas do céu, e darei a eles todas as terras. Por meio da sua descendência, todas as nações da terra serão abençoadas. Falando aqui a respeito de Jesus. Farei isso, versículo 5, porque Abraão me deu ouvidos e obedeceu ao que lhe ordenei, os meus mandamentos, decretos e instruções. Vá comigo lá no verso 23, por favor, da sua Bíblia. Até o 35. Dali Isaque se mudou para Berseba, onde o Senhor lhe apareceu na noite de sua chegada e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão, não tenha medo, pois eu estou com você e eu o abençoarei. Multiplicarei os seus descendentes e eles estarão ou se tornarão uma grande nação. Farei isso por causa da minha promessa ao meu servo Abraão. Isaque construiu ali um altar e invocou o nome do Senhor. Armou acampamento naquele local e seus servos cavaram outro poço. Certo dia o rei Abimeleque veio a Gerar com Alzate, seu conselheiro, e com Ficol, comandante do seu exército. Por que vocês vieram? Perguntou Isaque. É evidente que me odeiam, já que me expulsaram de sua terra. Eles responderam: podemos ver claramente que o Senhor está com você, por isso queremos fazer com você um acordo sob juramento, uma aliança. Jure que não nos fará mal, assim como não nos fará nunca com que fizemos mal. Sempre o tratamos bem e o despedimos em paz. E agora veja como o Senhor o abençoou. Então Isaque lhes preparou um banquete e eles comeram e beberam juntos.
Logo cedo, na manhã seguinte, cada um fez o juramento solene de não interferir com o outro. Isaque se despediu deles e partiram em paz. Naquele mesmo dia, os servos de Isaque vieram lhe fazer de um novo poço que tinham cavado. Encontramos água, exclamaram. Por isso, Isaque chamou o poço de Seba, e até hoje a cidade que se formou ali é conhecida como Berseba. Quando Esaú tinha 40 anos, casou-se com 2 mulheres hititas, Judite, filho de Berei, e Basamate, filha de Elon. Essas 2 mulheres causaram grande desgosto a Isaque e também a Rebeca. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, diante dessa narrativa bíblica e tantas outras que nós veremos nessa noite, nós oramos mais uma vez que Teu Espírito fale ao nosso coração. Nossas famílias, ó Deus, precisam do agir do Senhor. Nossas famílias precisam de cura. Nossas famílias precisam de graça. Nossas famílias precisam encontrar a esperança da misericórdia. As nossas famílias precisam do amor do Senhor. As nossas famílias precisam de bons relacionamentos. E nós oramos para que o Senhor mais uma vez fale ao nosso coração. Tenha misericórdia, ó Pai, das nossas vidas. Permita que nessa hora a nossa mente esteja concentrada tão somente naquilo que o Senhor vai falar ao nosso coração. Fala, Senhor, nós queremos Te ouvir. A Tua voz alimenta a nossa alma e a Tua voz traz direção para o nosso coração. Em Jesus pedimos perdão e em Jesus pedimos, derrame sobre nós perdão e graça. Em nome dele nós oramos. Amém. Vou trocar de Bíblia. Essa Bíblia é a que eu uso desde que cheguei. E aqui eu tenho todos os sermões. E não sei se você já trocou de Bíblia, mas quando a gente troca de Bíblia, a gente procura o texto naquele lugar e não acha. Esse é uma exposição bíblica que eu vou fazer uma narrativa. Então eu preciso de vários textos e por isso eu quero encontrar aqui com facilidade, senão eu vou ficar aqui pulando as letras e terei algumas dificuldades. Alguém me perguntou de onde que eu tirei a ideia do tema, Famílias Imperfeitas, Graça Perfeita. Lisânias Moura, pastor batista da Igreja Batista no Morumbi, São Paulo, especialista em cuidado com famílias. Então, basicamente as mensagens eu tenho tirado as ideias e aí eu vou construindo conforme Deus tem falado ao meu coração. Quero falar então sobre essa família também com as suas dificuldades, com os seus problemas, mas que é uma família que encontrou graça e misericórdia, e a nossa oração nessa noite será nesse sentido. Como nós vimos pela manhã, o nascimento de Isaque foi um marco na vida de Abraão e de Sara. Isaque é o filho da promessa, Isaque é o filho da velhice de Sara e Abraão. Seus pais aí o tiveram com aproximadamente 90 anos. Algumas vezes nós não entendemos essa questão, ou as questões que envolvem os anos no início da Bíblia com os anos que envolvem agora. Depois de certo tempo de idade, nós gostamos de silêncio. Não é assim? Silêncio. Esses dias eu falei isso para o meu amigo. Você percebe que você está envelhecendo quando você não gosta de música alta, bagunça, você quer ficar quietinho. O silêncio não é tão apavorante assim, muito pelo contrário, é uma terapia. Eu fiquei dia desses agora com as minhas 2 sobrinhas e com o Timóteo em um quarto de hotel. Ainda bem que tinha grade assim, sabe? Aquelas telas de proteção. Vontade de você pegar um e jogar para a janela. Brincadeiras à parte, porque aquilo vai incomodando. Eles tiveram filhos com 90 anos. Quando a paciência já é bem curtinha, não é tão alongada quando a gente tem 20, 30.
as conversas, as influências, as convivências. Mas nós sabemos, por várias questões bíblicas, que Isaac se torna o filho preferido de Sara. E como filhinho preferido, e desculpe a expressão, o filhinho da mamãe, muito mimadinho, muito cuidadinho, muito cheio de retoques, ele cresce com essa segurança de que, se alguém mexer comigo, a minha mãe sai em defesa. Posso contar uma história rápida? É batista aqui, rapaz, tem que ter a aprovação. Posso contar uma história? A mãe defende o seu filhote? Claro que defende. Fala um animal que você acha que eu tenho medo. Eu, Jefferson, tenho medo. Vou confessar para vocês, como morrendo de vergonha, vocês vão ter meme até eu partir. Vocês vão brincar comigo. Cezinha já está dando risada, você já sabe, né? Fica quieto. Um animal. Vai, gente. Vai, gente. Hã? Já corri de vaca, de cavalo, também mordi de cavalo. Cachorro, tenho medo, mas tranquilo, enfrento. Hã? Gato eu tenho alergia. Meu nariz fica... Aí eles pensam que eu sou o rato, né? Tenho nojo de rato, mas não tenho medo de rato. Eu tenho medo de galinha. Não peguem galinha. Nada que tem pena. Quem tirar sarro de mim, próxima assembleia. Eu, criança, vendo as galinhas lá no terreiro da vovó, peguei uma caixa de papelão, Lucas, falei assim, vou pegar esses pintinhos. Pensa, 4 pintinhos, coisa mais linda, tudo amarelinho assim, com aquelas peninhas pretinhas. Aí, Simeão, peguei a caixa, o que eu fiz? A galinha passou com os pintinhos assim, dona Socorro, e eu, peguei. Só que a mãe já estava lá na frente. Diga-se de passagem, as mães sempre andam mais rápido que a gente. Vai andar com a sua mãe no centro da cidade. Vai andar com a sua mãe no shopping para você ver. E aí, Gleice, a mãe já estava lá na frente. Quando eu joguei a caixa, ela não viu. Mas quando a mãe lá na frente, Elisângela, olhou no retrovisor, não viu os pintinhos, e viu eu, que era um pequenininho desse tamanho, com a caixa lá, e os bichinhos lá dentro fazendo o quê? Felipe, como que ele faz, Felipe? Imita aí, rapaz, você cantou aqui, meu. Piu, 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 piu. A galinha colocou as 2 asas para trás assim, ó. Eu não posso correr, né? E deu um carreirão, partiu para cima de mim. Quem falou glória a Deus? Que isso? E eu que pensava que eu era macho, homem, varão valoroso, saí correndo. Isso foi lá em Campolim Paulista. A Júlia está até morrendo da risada de mim aí, Júlia. É só porque a senhora veio elegante hoje, hein? Tá bonita a Júlia, hein? Aí a galinha veio e tudo e me picou. Fiquei com raiva de galinha. Fui reclamar para minha avó. Falei, mata aquela galinha, faz uma galinhada com ela. Falou, não, ninguém mandou você mexer com o filhote dela. Toda fêmea vai defender o seu filhote, aprende isso. E Sara, que esperou muito bem o seu filho, o que Sara fez? Protegeu. Dentro da nossa sociedade, a gente falaria o seguinte: ela super protegeu o menino, cuidou muito bem do menino. Isaac depois vai passar por um processo com Abraão, uma experiência muito marcante, quando Deus fala o seguinte: Abraão, pega aí o fogo, pega a lenha e vai oferecer o teu filho, a quem tu amas, lá no Monte Moriá. E Abraão, pela fé, pega o Isaac, põe nos animais e sobe o morro. A determinado momento, o menino Isaac chega para o papai e fala o seguinte: pai, eu estou vendo aqui o fogo, estou vendo a lenha,
cadê o animal para o holocausto, para o sacrifício? O que Abraão diz? O Senhor proverá. Aí do nada, né? Deus é Deus, aparece lá o animal, ele vai lá, pega, e o Senhor fala o seguinte: Abraão, você teve fé e você colocou no altar aquilo que eu pedi. Você demonstrou que você me ama acima de todas as coisas. Agora, vamos entender isso? Como que foi esse processo para Isaac? Nós falamos de Abraão, pai da fé, e ele colocou o filho à disposição de Deus. E eu espero que você, em nome de Jesus, não passe por essa experiência de ter o seu filho numa unidade hospitalar e você tem que falar assim: Senhor, em tuas mãos entrego essa criança, em tuas mãos eu coloco essa vida que o Senhor me deu nas tuas mãos. Agora, o menino passou por aquela experiência e teve essa vivência com o seu pai. A Sara, sua mãe, ela vai partir com 127 anos. E nesse contexto, Abraão, preocupado, ele pede para um servo ir lá buscar uma mulher para Isaac. E é claro que aqui é bem dentro do contexto daquela época, e eu preciso dizer isso porque senão pode virar regra, né? Abraão está sentindo que o tempo dele está se findando. Ele fala o seguinte: olha, a promessa de Deus precisa continuar, e Isaac então precisa de uma filha. E aí Abraão fala o seguinte, ele chama os seus servos e fala o seguinte: olha, vocês, principalmente para um, né? Você tem a responsabilidade de ir lá no meu povo buscar uma mulher para se casar com meu filho. Alguém poderia falar assim: casamento arranjado? Naquela época era assim, não pode nem escolher, palpitar, nada. E a forma, a conduta é um tanto quanto interessante. Por exemplo, a ideia do servo de Abraão é o seguinte: eu vou com meus camelos, ó a tática, onde que eu parar, pedir água e uma moça de qualidade entregar água para mim e para meus camelos, é a esposa do Isaac. E foi assim que ele conheceu a tal da Rebeca. Abraão mandou, e ele falou: tão certo como vive o meu Senhor, vou fazer isso e vou atrás de Rebeca. É interessante que Isaac só se abre para o relacionamento, ou o desejo para o casamento, depois da morte da mãe. Porque eu não sei se seria tão fácil colocar alguém e a Sara falar assim: está aprovada. As mães dão uma olhadinha para mim agora nessa hora. Como que é a sua posição, mãe? Quando chega o pretendente ou a pretendente, você dá aquela olhadinha meio... Ele não quis enfrentar isso. Agora veja que a Rebeca, sua futura esposa de Isaac, tem algumas qualidades incríveis. Dá uma olhadinha comigo no capítulo 24. Vamos dar uma olhada? 24, 15. E aí você pode deixar sua Bíblia aberta, que a gente vai navegar aqui por alguns minutos. Está todo mundo comigo aí? Tá? 24:15. Considerava ele ainda quando saiu Rebeca, filho de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro ao ombro. Olha as qualidades. A moça era muito formosa, lindíssima de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído, e ela desceu à fonte e encheu o seu cântaro. Agora, o que eu acho interessante nessa mulher chamada Rebeca é que quando ela ouve a história daquele servo de Abraão, ela não toma uma postura e não toma uma decisão sem antes falar com o seu irmão e com a sua mãe. O que eu aprendo aqui já na Bíblia é que esse negócio de namoro escondido não dá certo. Você quer namorar comigo? Você veio em comitiva aí, em nome de Abraão? Sim, mas eu vou lá falar com o meu irmão e vou falar com a minha mãe. Aí você vai lá conversar com eles.
E se você olhar aí a partir, por exemplo, do versículo 28, e o texto vai correndo, você vai entender do que eu estou falando. Agora, interessante que lá no finalzinho do capítulo 24, você vai vendo que o Labão, o irmão da Rebeca, ele abençoa, ele avaliza, ele fala: olha, nós estamos com você, nós aprovamos essa sua relação. Dá uma olhadinha, por exemplo, verso 50. E aqui é uma tratativa, né? Vai a comitiva e conversa e tudo. É bem diferente da nossa realidade cultural. 50, de 24. Então responderam Labão e Betuel: isso procede do Senhor, nada temos a dizer fora da sua verdade. Eis Rebeca na tua presença, toma-a e vai-te, seja ela mulher do filho do teu Senhor, segundo a palavra de Deus. Ele acreditou, por tudo aquilo que ele viu, que era mandato de Deus, da vontade de Deus, então está tudo certo. Agora, quem deu esse aval? Quem deu esse aval? O irmão dela, o irmão mais velho, responsável pela vida dela. Um princípio para nós em relação a casamento: chame a sua família para avalizar e, nesse sentido, abençoar o seu casamento. Verso 67 de 24. Isaac conduziu até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou Rebeca, e essa lhe foi por mulher. Ele amou profundamente Rebeca e foi consolado depois da morte da sua mãe. Veja que interessante que até esse momento o coração de Isaac ainda tem uma lacuna, um sofrimento, uma dificuldade, e o seu coração se fecha, ou essa ferida se fecha, ele recebe consolo depois que ele se casa com Rebeca. Eu fico imaginando aqui as questões emocionais, psicológicas, mas hoje não dá para a gente falar muito sobre isso. Agora, tem uma expressão, pelo menos na minha época era muito comum, que as pessoas usavam para nós mais jovens. Quando a gente caía, machucava o joelho, naquela época Quem lembra do mertiolate? Só para dar uma acordada aí. Quem lembra do mertiolate? Ardia ou não ardia? E aquele outro que era meio amarelinho, meio laranjinha, como que era o nome? Lembra disso? Mercúrio, boa. Mercúrio. William, lá era assim, né? A gente caía, ralava, a gente brigava na escola, enfim, acontecia qualquer coisa. Quando alguém via a gente chorando, Marlene, você é dessa época também, né? Então, vai comigo. A gente estava chorando, Carlinho, da sua época também. Não é de ficar bravo não, você cantou, mas é da sua época. Passamos dos 30 e... Então, alguém chegava para nós e falava assim: quando casar a Sara. Esses dias eu falei pro Timóteo, ele falou assim: casar o quê? Vou casar com a Sara? Quem que é a Sara? Nem conheço a Sara. Eu falei: não é a Sara. Um dia eu vou pregar sobre a Sara, eu vou aproveitar isso aí. Mas não é isso. Quando casar a Sara. Ele pensou que eu estava prometendo ele para uma tal de uma Sara. Não tem nenhuma Sara aqui entre nós, né? Vai que eu me comprometo. É nessas horas que a Natália aparece, quer ver? Vocês dão risada, né, gente? Quando casar a Sara. E quem opta e escolhe um bom casamento de verdade quando casa a Sara? Porque tem muitas demandas no nosso coração que são sarados com isso. Essa mãe super protegeu o menino, e esse menino provavelmente pensava que ele não poderia viver sem a mãe dele. E aí chega uma moça que balança o coração, e algumas vezes a gente acha assim, isso, né? Ah, não vou casar, estou fechado para relacionamento. Aí chega uma pessoa de Deus na nossa vida, e tem que ser de Deus, e essa pessoa que é de Deus, no tempo de Deus,
fecha todas as lacunas do nosso coração e supre as nossas necessidades, e diga-se de passagem, e tolera até o nosso jeito de ser. E o tal do Isaac fechou uma ferida, pela graça e misericórdia de quem? Ou porque ele era um homem muito bom? Se eu tivesse lá no templo, eu ia falar assim: ô Isaac, sai um pouquinho aí da aba da sua mãe, vai tomar conta da tua vida, vai. Você já não está muito grandinho para ficar aí conversando com a tua mãe, em volta da tua mãe? Vamos. Toma jeito. Agora, uma das qualidades de Isaac que eu gostaria de conversar com vocês, dá uma olhadinha aí no 24, no verso 63, que enquanto o servo foi buscar a Rebeca para Isaac, dá uma olhadinha o que Isaac estava fazendo. Uma dica aqui para as moças: quando você estiver orando e pensando em alguém, lembre-se desse versículo: saíra Isaac a meditar no campo ao cair da tarde. O que ele estava fazendo, gente? Meditando e orando. Ele estava aguardando a resposta de Deus. Ele não havia conhecido a Rebeca, ele não tinha visto a Rebeca, mas o que ele estava falando? Eu fico imaginando: Deus, eu não sei quem virá, mas quando chegar, que aplaque o meu coração e eu seja feliz. Agora, tem irmão e irmã, quando casa, depois fica falando: mas não era bem, é assim, sim. Assume, abraça, seja feliz, construa uma história, se abra ao relacionamento. Ele estava orando, ele estava meditando. Quem você está procurando, está meditando, está orando, está pensando, e ele ergue os olhos, e lá vinha a moça, e ela vinha lá sentada nos camelos. Também, versículo 64, Rebeca levantou os olhos e vendo a Isaac, apeou o camelo e falou assim: olha que legal, veja que bacana. Agora, também aí no capítulo 25, dê uma olhadinha do lado, 25:5, Abraão deu tudo aquilo que possuía a Isaac, deu todas as suas riquezas. Isaac então ficou rico, e agora rico, casado, tudo em paz. Agora, outra qualidade que eu quero destacar aqui de Isaac é que ele foi um homem de fé, de muita fé. Depois de 20 anos de casado com Raquel, com Rebeca, estou confundindo a Rebeca com a Raquel, né? Ele pediu que Deus curasse a esterilidade da sua esposa. Dá uma olhadinha comigo, 25, 21. Se você perder o rumo da história, lá no final você vai ficar perdido, hein? Estou te avisando. 21. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Ele teve fé, homem de fé, orou e pediu ao Senhor. Agora, veja que a sua esposa concebe gêmeos, 2 crianças, e a Rebeca tinha aquele carrinho duplo. Era meu sonho aquilo lá, gente do céu. Nossa, olha, ela aparece, Flávia, olha lá, ela me vigia o tempo inteiro. Ela fica até no celular vendo eu aqui nas câmeras, certeza. E a Rebeca: ô Bruno, o seu é um, com aquele carrinho duplo, andando carrinho duplo. Só que lá na barriga já tinha um probleminha, porque o tal do Jacó, vamos falar a verdade, nunca foi fácil. E ele já veio querendo roubar a paz no ventre. Pensa. Ô César, a psicologia explica isso, César? Tem terapia para isso aí? Dá uma olhada, verso 22. Os filhos lutaram no ventre dela, então disse:
Se é assim, porque vivo eu? E consultou o Senhor. Respondeu o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão, um povo será mais forte que o outro, o mais velho servirá ao mais moço. 25. Saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, já nasceu recheado, cheio de pelinho, e por isso chamaram ele de Esaú. 26. Depois nasceu o irmão, que segurava com a mão no calcanhar do outro, do Esaú, por isso chamaram de Jacó. Era Isaac de 60 anos quando Rebeca deu à luz. Então nascem os meninos. Agora os filhos já estão nesse problema, nessa luta no ventre. Agora, eu acho tão interessante porque quando os meninos vão crescendo, alguns problemas da família vão se tornando mais aflorados. Alguém já disse que quando as crianças são pequenas, é um pouco mais fácil cuidar. Porque o cuidado, você lembra disso, Selma? É mais com alimentação, fralda, amor, carinho. Mas depois as crianças vão começando a engatinhar, vão começando a falar, andar, perguntar, começam a perceber. 25, 27. Cresceram os meninos, é algo interessante, a Bíblia não tem como contar toda a adolescência. Cresceram os meninos. É engraçado isso, né? A gente chega para as pessoas que nos conhecem há muito tempo, a gente não se vê há algum tempo, chega, somente quando a mãe está perto, né? Nossa, seus meninos, esse dia eu falei para você, né, Adri? Nossa, seus filhos cresceram, né? Cresceram os meninos. Parece que do dia para a noite. Não, cresceram. Os meninos cresceram. 27. Isaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, que habitava em tendas. E aí veja que já começamos a entender as dificuldades da família, porque Isaac, ele é um homem extremamente ausente e passivo. Ele não assume a responsabilidade de cuidar da casa. Logo, a Rebeca precisa cuidar de alguns espaços que eram dele, o homem da casa. E algumas mulheres com muita força cumprem esse papel, mas esse papel de liderança deveria ser de quem? Se não do homem. E diga-se de passagem, quando o homem não cumpre esse papel, ele judia das mulheres, e as mulheres sofrem por conta disso. Alguém dirá que eu sou machista, mas assim eu creio. Cada filho tinha um perfil, uma personalidade, um jeito, um estilo, é assim? Quem aqui tem mais do que um irmão? É assim, irmã? Eu sou de um jeito, meu irmão é o oposto. Eu queria ter um terceiro, eu falei, minha mãe, não dá para fazer mais um para a gente tirar a prova? Brinquei com a minha mãe outro dia. Quem que é o adotado? Eu ou meu irmão? Ela ficou brava comigo. Imagina, faz isso! Hã? Fisionomia diz que é a mesma coisa, né? O Manuel estava na minha casa ontem e falou que ele e a irmã dele falou que o meu irmão é mesmo semblante que eu. Eu fiquei só os meus amigos veem, eu não consigo ver. Eu sou agitado, meu irmão é calmo. Jesus está voltando para buscar a igreja, meu irmão está falando, espera um pouquinho, Senhor. Eu não, eu estou indo já, não preciso nem ver nada, estou indo. 2 no mesmo lugar, com a mesma comida, 2 distintos. Agora, o que esses 2 meninos precisavam? De pais que amam os 2, cada um do seu jeito. Aí não, e nessa casa aqui tem esse problema. Dá uma olhadinha aí comigo. Dá uma olhadinha comigo no texto, porque assim, diz o texto que, verso 28, Isaac amava quem? Esaú. E por que ele amava Esaú? Porque o menino era bom de caça.
Além de caçar, ele fazia lá aquele esquema do MasterChef. Ele matava a caça, limpava a caça, temperava a caça, colocava no... Sabe que tinha forno naquela época? Cozinhava e oferecia para o pai. E aí o pai saboreava o que o menino fazia. Veja aqui comigo. Isso tem a ver com performance. Você e eu não podemos amar os nossos filhos por aquilo que eles fazem. Precisamos amar por aquilo que eles são. Meu filho, eu continuo te amando mesmo se você tirar 0 na escola. Vou te colocar de castigo, vou te dar uma dura. Você vai ficar sem isso, sem aquilo, mas eu te amo independente da sua performance. Se você não conseguir ser um profissional de sucesso, saiba que seu pai te ama com a mesma intenção. Que história é essa de amar o filho só porque ele cozinha bem? Eu te amo porque Deus te deu para mim. E a Rebeca? A Rebeca devia levantar lá na casa e falar assim: que história é essa, Isaac, de amar só um menino? E ela também, pela passividade do marido, o que ela faz? Ela vai amar o outro. E Rebeca, porém, amava quem? A Jacó. E Jacó se torna o parceiro de Rebeca nas tramóias contra Isaac, o pai. E aí a mãe faz um esquema com o filho para tentar sabotar a liderança do pai. Tem como dar certo uma família dessa? A não ser a graça de Deus? Tem um problema. Qual que é o primeiro problema? Versículo 29. Tinha Jacó feito um cozinhado. Quando esmorecido, veio do campo Esaú. Esaú chegou como? De língua de fora, morto de fome. Resumindo a história, o tal do Jacó fala assim: você está com fome, eu tenho que comer. Lei de procura, eu tenho aqui. Vamos fazer um acordo aqui? Vende aí o seu direito de primogenitura e está tudo certo. Te dou um prato de lentilhas e eu me torno primeiro. E já começa a divisão da família, já começa o racha na família, já começa os problemas na família, e aí a família fica dividida. De um lado o pai defende um, do outro lado a mãe defende outro. Você conhece famílias rachadas por conta disso? Sim ou não? Você já viu quantos ressentimentos, quantas rivalidades, quantos rancores, por conta do favoritismo dos pais, dos avós? Eu tive uma tia que teve isso comigo, sofri na pele. Eu fui o primeiro neto do lado do meu pai e da minha mãe. Eu não vou falar do lado de quem, mas uma das minhas tias, quando eu nasci, dizia que eu era a coisa mais linda do mundo. E sempre que eu chegava lá, tinha tudo que eu queria, tudo. E meus primos, eu era o mais velho, eles vieram depois de 4, 5 anos, os meus primos ficavam tudo de olho grande em mim. Ou aquele bolo de fubá, eu sei que a avó fez para você. A tia, e aí minha tia, lá no sítio, ela guardava tudo que eu gostava. Até esses dias eu lembrei, ela comprava uma maçã bonita e guardava para mim. Aí quando eu chegava, ela falava assim para mim: sua maçã está lá debaixo da caminha. Qual caminha? Lá. Mas meus primos estão aí. Eu era criança, né? Come depois. E eu passei a vida inteira, até uns 10 anos, comendo a maçã, falando assim para meus primos: eu ganhei primeiro. Depois, sabe o que eu entendi? Que isso era errado, e não fiz e nem farei, e ensino vocês a não fazerem com os seus filhos, com os seus netos e também com os seus sobrinhos. Comprei 3 Kinder Ovos, tenho 2 sobrinhas e o meu filho. Aí as caixinhas agora de Kinder Ovo vem 2. Quantos Kinder Ovos eu comprei? 4. Comprei 2 caixinhas de 2, veio. O que o Timóteo falou?
Mas você não pode comer. Eu não posso comer, mas ninguém vai comer mais do que um. É um para cada um. Para não criar o quê? Favoritismo na família, porque isso divide a família. Dia desses eu falei aqui no culto que eu daria minha biblioteca para os meus alunos depois da minha morte. Timóteo protestou. Como assim? Eu sou seu único filho. Eu falei, não, meu filho, você pega o que você quiser para a sua estante pastoral, depois você divide com quem você quiser, é isso mesmo. Porque senão você está dando muita ênfase aí. Eu falei, tudo bem, já entendi. E nós não podemos ter favoritismo na família. Porque tem um tio que gosta mais, um tio que bajula mais, uma tia que faz isso, tem uma tia que tem dinheiro que dá um presente bacana, tem um que leva para a sorveteria, outro não leva, e vai criando dificuldades na família. E se você me acompanha no texto, você vai ver aí no capítulo 26 que apareceu uma fome e Deus vai se revelar a Isaac, vai falar para ele da descendência, vai falar que vai multiplicar a sua descendência, ele vai tentar abrir os poços que era do seu pai, a partir do verso 18, e aí nós temos todo o enredo e a história vai avançando. Agora, o que eu acho muito, muito interessante é que a narrativa bíblica vai dizer que tem um outro episódio ainda na vida dos meninos. Vocês estão comigo? Cansaram? Eu posso parar? Vamos embora? Porque o final da história que é bacana. Aí o Isaac está avançado em dias, verso 1 do capítulo 27, tendo já envelhecido Isaac, já não conseguia ver, porque naquela época não fazia cirurgia de catarata, correto? Não tinha óculos, nem lupa, nem nada. Ele estava enfraquecido, ele chamou Esaú, seu filho mais velho, e disse, meu filho, respondeu, aqui estou velho e não sei o dia da minha morte, agora toma todas as minhas armas, a minha aljava, e ele começa a conversar. Versículo 5, que eu falei pela manhã, Rebeca, o que a Rebeca estava fazendo? Igualzinho à sogra. O que a Sara ficou fazendo lá quando os anjos veio falar com Abraão? Colocou aquele copinho na... Dá uma risada, Lucas, você está muito sério. Está comigo aí? Olha aí, versículo 5. Rebeca esteve escutando enquanto Isaac falava com Esaú. Mas se era conversa de pai e filho, com muito respeito, o que a mãe estava lá ouvindo? Tem dia que a mãe fica brava, mas a gente fala assim, agora a conversa só dos meninos. Mas ela estava lá. Ela ficou ouvindo. No versículo 6, diz que Rebeca disse a Jacó, olha meu filho, olha que interessante, a mãe entregando o pai e o outro filho, jogando um contra o outro dentro da família. Você conhece famílias que fazem isso? Grupo de WhatsApp que briga por tudo. Alguns anos atrás, por eleições, por candidatos, lembra disso? Quantas famílias rachadas por igreja, por música, ideologias. Conhece isso? O meu pastoreio nos últimos anos, quase que 90% é sobre isso. Conflitos de família por conta dessas dificuldades. Então disse Rebeca a Jacó, seu filho, ouvi teu pai falar com Esaú, e ele vai falando tudo isso. Agora fala o seguinte, a Rebeca tem uma posição, teu pai quer uma caça, ele vai abençoar. Versículo 11, disse Jacó a Rebeca, Esaú meu irmão é um homem cabeludo, eu sou liso, como que eu vou me passar por ele? A mãe pega a roupa do Esaú, com o cheiro de Esaú, dá pro Jacó. A mãe cozinha aquilo que o pai quer comer. Ela pega a pele do cabrito e enrola no menino, no braço e no pescoço, para o menino ficar parecido com Esaú. O pai está quase cego,
Só que o pai, Isaac, ele é perspicaz, ele desconfia. Dá uma olhadinha, verso 15. Depois tomou Rebeca a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, ou seja, roupa com o cheiro do menino, vestiu Jacó e seu filho mais novo. Com a pele dos cabritos cobriu. Então entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa que seu pai havia pedido. Jacó foi a seu pai e disse: meu pai, quem que fala comigo? Aí ele fala assim: sou eu quem? Eu quem? Esaú, eis-me aqui. E aí Esaú, o Jacó, começa a demonstrar sua mentira. Versículo 20: disse Isaac a seu filho: como é isso? Como que você conseguiu tão depressa? Olha como que ele vai mentir. Que quem mente tem uma boa construção, correto? Agora, e quem mente colocando o nome de Deus em jogo? Eu tenho medo só de citar. Dá uma olhadinha. Ele respondeu: porque o Senhor teu Deus mandou ao meu encontro. Quando você encontrou um animal tão rapidinho, foi Deus que mandou. É Deus que mandou, meu filho? Versículo 21. Então chega para cá, deixa eu apalpar você, deixa eu ver se você tem aí os pelos mesmo. E aí o Jacó fala o seguinte: a voz é de Jacó, porém as mãos é de Esaú. Resumindo a história, o que acontece aqui? O tal do Jacó se passa por Esaú, recebe a bênção do Isaac. Só que o menino chamado Esaú estava fazendo o quê? Estava caçando. E quando ele chega, ele fala assim: papai, tem aqui preparado para você o seu prato especial. Fala: mas como assim? E aí quando ele descobre, o que você acha que aconteceu com o coração dele? Muito amor, né? Dá uma olhadinha o verso 41. Passou Esaú a odiar a Jacó por causa da bênção com que seu pai o havia abençoado, e prometeu matar seu irmão. Por que tem esse contexto? Por que tem essa rivalidade? Por que tem esse ódio? Por conta da ausência dos pais, da preferência dos pais, e isso acontece em muitas e muitas famílias. E por que nós estamos falando isso? Para que nós possamos vacinar as nossas famílias com perdão e graça, e orar ao Senhor para que isso não ocorra nas nossas famílias, em nome de Jesus, para que as nossas famílias vivam em paz, sem problemas. Jacó passa a fugir, capítulo 28, ele vai fugir, vai se encontrar com o Senhor, Deus vai se revelar para ele, e aqui começa a manifestação da graça de Deus. Jacó está errante, errado, mas Deus cuida dele. Eu vou te abençoar, eu vou cuidar de você, eu estarei com você. Ele tem aquela visão da escada que ele está olhando para o céu, anjos descendo, ele vai ver aquela coluna em Betel. Jacó é um camarada tão enrolado que ele consegue dormir com a cabeça na pedra. Eu precisava falar isso, na pedra. Qual foi seu travesseiro essa noite, ô Jacó? Dormi na pedra. Mas por que você dormiu na pedra? Porque eu estou fugindo do meu irmão. Eu passei meu irmão para trás, eu enganei o meu pai, eu tenho um caráter corrompido, mas o meu Deus está cuidando de mim. E Deus cuidou de Jacó ou não? Deus sustentou Jacó, abençoou Jacó. Jacó teve um encontro com Deus, a ponto de lutar com Deus e falar o seguinte: não deixarei o teu anjo ir enquanto não me abençoa, Deus, me perdoa, derrame sobre mim perdão e graça. Eu não quero mais ser um trapaceiro, quero mudar de vida, quero transformação. E o Esaú, machucado, cheio de ressentimento, cheio de dores, que queria a morte do seu irmão. Agora, se você correr algumas folhas aí da sua Bíblia, vá comigo lá no capítulo 33, eu estou caminhando para o final.
Até estou sem aqui minha internet, aqui nem sei o que o pessoal está falando aqui. Esqueci de ligar aqui. 33. Levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava. Claro que nós pulamos aqui algumas páginas, vamos contar aqui alguns anos. Agora, o tal do Esaú, conhecendo o seu irmão, ele falou assim: eu não vou enfrentar esse camarada sozinho, eu vou com 400 homens. Eu fiquei imaginando, por exemplo, a nossa rua aqui na frente. Quantas casas, por exemplo, daria 400 homens? Imagina, meio quarteirão, um exército marchando, os caras marchando. Quem está na frente? Esaú. Só que Esaú, ele precisa da reconciliação. O Jacó também, porque Deus já estava falando com o Jacó. Agora ele está caminhando com todo esse povo. Ele passou os seus filhos, a Lia, a Raquel e as suas 2 servas, o Jacó. Pôs as servas e aí o texto vai caminhando. Ele vai se adiantando um pouquinho para ver tudo o que está acontecendo. Versículo 4. Então Esaú, quando viu o seu irmão Jacó, sabe o que ele quis? Reconciliação. Repete comigo: reconciliação. Ele não jogou na cara, ele não quis lavar roupa suja. Sabe o que ele quis? Somente correr na direção do seu irmão, dar um abraço, se beijar, rolar no chão. Foi isso que eles fizeram. Se abraçaram. Se beijaram e choraram. Porque quando Deus promove reconciliação, Ele derrama sobre a nossa família perdão e graça. Deus estava cuidando do coração de Esaú. Esaú estava com medo de um encontro com seu irmão? Estava, mas o seu coração estava preparado. Eu fico imaginando ele falar assim: ô exército, não precisa não, eu só quero abraçar o meu irmão, quero conhecer os meus sobrinhos, quero reconciliação com a minha vida, com a minha família, com a minha história. Quero abraçar, beijar, pedir perdão, sentir o perdão e viver debaixo do perdão de Deus. Só isso que eu quero. E o Jacó? Mesma coisa. Por quê? Deus estava abençoando Jacó, trabalhando no coração de Jacó, lutou com Deus, discutiu com Deus, fez barganha com Deus. O Jacó fez o seguinte: eu vou para a praia, minha viagem, não vou dar o dízimo. A tesouraria da igreja não tem meu dízimo. Só dou o dízimo quando eu for voltar e tudo der certo. Esse era o Jacó. Agora ele está aqui em reconciliação. E aí o apóstolo Paulo diz que todos nós temos o ministério da reconciliação, e nós temos que chegar na nossa família e falar assim: reconciliai-vos já com Deus, e a única solução para a nossa família é Jesus Cristo, só isso. Eu dei essa volta toda para dizer para você que a minha casa, a sua casa, a nossa família, todos nós precisamos de reconciliação. Eu te perdoo, meu irmão. Naquele momento você estava completamente imbuído de pecado, eu te perdoo. Eu recebo o teu perdão, porque a sua vida é mais importante do que a minha arrogância, do que guardar rancor. Eu te perdoo. Eu gosto muito de Jesus, quando Jesus fala o seguinte: olha, mulher, alguém te condenou? Olha o evangelho, né? Alguém te condenou, mulher? Alguém te apedrejou, mulher? Ele falou: não, Senhor. O que o Senhor vai dar de sentença, se o Senhor é um rabino? Também não te condeno, mulher. Também não te condeno. Eu quero que você muda de vida, mulher. Reconcilia-se com Deus. O que ele fala para a mulher? Vai e... Ô Jacó, para de enganar. Esaú, seja mais
firme, fica vendendo aí primogenitura por conta de um prato de lentilha. Faltou o pai falar também, não faltou? Faltou, né? Vamos viver debaixo da reconciliação. Reconciliai-vos já com Deus. Tem algumas pessoas que nós não poderemos mais ver e talvez não conseguiremos mais ter uma expressão delas de perdão e reconciliação. Mas as pessoas que estiverem à nossa disposição, façamos isso. Busquemos. Quem foi o lesado? Esaú ou Jacó? Esaú. Quem que foi atrás? Esaú. Não, eu fui ferido, pastor, fui ferida. Não vou atrás. Vai atrás porque vai ser bom para você. Vai libertar o seu coração. Vai curar o seu coração. E se você tiver com medo, ore comigo nessa noite falando o seguinte: Deus, derrame sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre o meu casamento, sobre a vida dos meus filhos, sobre a vida dos meus tios, dos meus avós, da extensão da minha casa. Derrame sobre mim perdão e graça. Traga reconciliação. Não nos deixe, ó Deus, viver em conflitos, em lutas. E a Bíblia vai dizer, encerro com essa fala, que Isaac viveu pela fé, porque Isaac chamou os 2 filhos e abençoou. Uma perguntinha incômoda: você tem abençoado as pessoas que moram com você? E a gente fala assim, só pode abençoar Deus, claro, mas aqui a ideia bíblica é proferir palavras de, por exemplo, antigamente, e eu aprendi assim, a gente ia cumprimentar uma pessoa mais madura ou da nossa família, nós chegávamos com a mãozinha assim, quem se lembra? Deus abençoe, quando chegava e quando saía, quem se lembra disso? Deus abençoe, papai, mamãe, vovô, vovó, e os mais experientes da família falavam assim: Deus te abençoe, meu filho, vai em paz. Como é gostoso, irmão, sair de casa com a mãe falando assim: que o Senhor te abençoe e te guarde. Eu sei que você terá uma semana difícil, minha filha, mas vai na bênção do Senhor. Eu vou fazer um trabalho difícil, vou ter uma prova, vou enfrentar um chefe esquisito, e aí o pai, a mãe fala o seguinte: vai na bênção do Senhor, eu te abençoo. E quando você voltar arrasado para sua casa, que as pessoas do seu lado te abracem e falam o seguinte: que bom que você voltou, te abençoo, essa é a sua casa, que bom que você veio. É um abraço de reconciliação, é um beijo. Timóteo ficou assustado um dia desse, perguntou para mim: pai, eu não sabia que homem se beijava. Ah, é? Por quê? Eu vi que você dá um beijo nos homens lá na igreja. Dou mesmo. Homem de Deus não tem problema e beija outro homem. É? Beija. Ósculo santo. Agora, se a gente percebe que o camarada tem segundas ou terceiras ou quintas intenções, a gente... Boa noite, irmão. Passar bem. Boa semana. Até domingo que vem. Vocês dão risada? Mas a psicologia vai dizer para nós que um abraço, um beijo, cura a alma. Cura ou não cura a alma? Como é bom a gente ir para um centro cirúrgico, receber um beijo, um abraço, uma mensagem. E tem muitas formas de dizer eu te amo ou não. Quando você recebe uma mensagem minha, que parece que eu estou te perseguindo, Lídia, vem não, que eu estou cobrando a sua presença, aquilo lá não é nada mais do que uma forma de eu tentar dizer para você: eu te amo, senti sua falta, seu lugar na igreja ficou vazio lá, eu queria ver você lá. Abrace mais.
beije mais, porque Jesus veio fazer isso para nós, por nós. Vanessa,